Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura, recheio de ninho com brigadeiro. Gente, eu passei a minha pré-camada. A pré-camada serve para segurar todos os farelinhos e também para encher pequenas cavidades. E agora eu vou depositar bastante chantilly, que é o chantilly que a gente realmente vai trabalhar. A gente vai fazer um bolo listrado, então a gente deposita nesse momento bastante chantilly. Gente, eu queria contar um pouco a história desse bolo. Essa minha cliente, ela é minha cliente porque eu já fiz uns 8, 9 bolos. E toda vez tinha algum tipo de reclamação. Não tem caixa, eu não entrego na caixa e eu ofereço a caixa. Sempre tentando resolver o problema, né, que o cliente trazia pra mim. Só que sempre era, mas 15 reais da caixa? Mas, entendeu? E esse bolo não foi diferente. E acabou que eu tive que demitir essa minha cliente. Ela hoje não é mais minha cliente. O que acontece, gente? Ela me ligou me pedindo um bolo do Atlético feminino. Eu dei a opção dela fazer um topper. Eu dei a opção de eu fazer um topperzinho com o símbolo do Atlético de pasta americana. Eu dei a opção, várias opções, gente, de papel arroz, que daí eu teria, né? Tudo isso gera um acréscimo, vocês concordam comigo? Uma pausa na história. Olha aí, agora eu tô depositei aí aonde que tava faltando chantilly, tá? E eu vou com a minha espátula a 90 graus, realmente retirando o meu chantilly, para formar essa cavidade que vocês estão vendo aí. Esse é o intuito, eu tenho que formar essas cavidades, tá? Lembrando que aonde está mais altinho, ele tem que ficar bem marcadinho e bem altinho, tá? Voltando à história. Então, ela queria um bolo do Atlético, mas ela não queria topper, não queria pagar extra de topper, não queria pasta americana, não queria papel arroz. Ela falou, você pode colocar só um papel arroz pequenininho? Ok, mas eu vou ter que pagar a folha inteira. Então, independente se for pequenininho ou grandão, gera um custo, né? E então, ficou certo que eu ia fazer um bolo listrado, branco e preto, com umas flores. Gente, e não foi diferente. Quando eu fui entregar o bolo para a cliente, ela veio reclamando que não estava do tema que eu tinha falado, que ela tinha pedido. Pausa na história. Agora eu tô depositando aí o meu chantilly preto, tá? Nas cavidades, com bastante cuidado com o bico perlê. Gente, essa hora não pode ter nem excesso de chantilly e nem falta. É realmente ir preenchendo as cavidades, tá bom? Voltando à história. Então, eu falei com essa minha cliente e quando ela chegou, ela, nossa, mas não é o bolo que eu queria. Mas isso eu já tava esperando, porque sempre era assim. Então, gente, para o bem da minha sanidade mental, e eu sou uma pessoa, gente, que eu ofereço emoção. Eu quero que o meu cliente pegue o bolo e que ele fique encantado. Eu não finjo que tô trabalhando, eu não finjo que tô fazendo um bom trabalho. Quantas e quantas vezes vocês já viram aqui eu fazer e refazer um trabalho? Então, assim, eu não finjo que tô brincando de trabalhar. Então, e eu falei com a cliente, na hora que ela reclamou, eu falei, mas você não quis pagar nada extra. Você não quis pagar nada a mais. Aí, ela me indagou, falando que tinha pagado 70 reais no bolo. Eu falei, 70 reais é pelo bolo. Enfim, por que eu estou contando essa história aqui pra vocês? Porque às vezes é bom a gente demitir o cliente. Às vezes é bom o cliente não ter o direito mais de reclamar. É verdade, a gente está aqui para fornecer um bom trabalho, a gente está aqui para fazer um bom trabalho, mas quando isso, né, você não está conseguindo atingir aquele objetivo do seu cliente, é realmente você deixar ir, porque às vezes é até pior se você fornece um produto para esse cliente que sempre reclama. É até pior, porque às vezes sai falando mal e eu tenho a consciência que eu ofereci todo tipo de trabalho para essa minha cliente. Mas será que ela vai falar pro coleguinha que não, eu não quis fazer o topper, eu não quis pagar o extra para Lorena fazer? Não, ela só vai falar que eu não entreguei o produto para ela. Então a lição que eu tenho para falar hoje para vocês é que fiquem em paz e demita sim clientes, tá? Tem cliente para todo mundo, deixe o seu cliente ir. Entendeu? E ele que seja um ex-cliente seu.
porque eu tenho consciência que eu faço um bom trabalho, que eu forneço um bom material. Então, assim, tava sendo muito sofrido toda vez que eu entregava, ela reclamar de alguma coisa. Cada vez foram 9 bolos. Se fosse ruim, ela não tinha voltado no segundo. E foram 9. Então, assim, eu deixei essa cliente ir, sabe? Porque eu acho que eu nunca ia atingir a expectativa e ela nunca queria pagar um extra. Então, às vezes, o cliente quer um elefante soltando purpurina pelo nariz e ele quer te pagar um bolo espatulado reto. Entendeu? Glitter, enfim, eu sempre coloquei glitter no acabamento dela e às vezes nem cobrava. Enfim, eu fiz de tudo para agradar essa minha cliente, mas eu entendi que ela tinha que ir, tá, gente? Às vezes a gente se esforça e acaba que isso tira a energia da gente. Nesse dia mesmo, eu tinha mais 4 bolos para entregar. E parece que esse bolo me sugou toda a energia. Quando eu entreguei e eu não vi aquela emoção e ela começou logo que eu entreguei, começou a reclamar, então eu vi que aquilo estava acabando comigo. Então eu expliquei a cliente, falei, você não quis, deixei muito bem claro. Óbvio, você tem que se posicionar mediante o cliente. O cliente sempre tem razão? Às vezes não, tá? Então o cliente tem razão quando ele reclama que você não fez o acabamento que ele queria, mas se você forneceu o acabamento que ele queria, ele não quis pagar, a culpa não é sua, a culpa é dele, né? A gente também não faz milagre. Agora eu tô limpando toda a minha bandeja. Ah, lembrando que eu disse pra cliente como seria feito o bolo, tá? Eu descrevi porque como já tinha tido outros problemas, eu descrevi passo a passo do bolo que eu ia fazer pra ela, tá? E agora eu tô fazendo aí, colorindo os numerozinhos de chocolate. E pra colocar nesse bolo, tá? Nesse dia tava muito quente, os números de chocolate, gente, tava até meio que mole. Meu Deus, tava bem complicado de trabalhar nesse dia. Mas continuando, vamos lá. Agora eu vou colocar os números de chocolate, vou escolher a minha frente. Tá vendo que tem alguns lugares que tá imperfeito, mas se você observar, o branco está em cima do preto. Quando o branco passa um pouquinho para cima do preto, não tem problema. O problema é quando é o contrário. Olha pra você ver, gente, o chocolate saiu do palito. Eu tive que fazer novamente. Quando o branco vai para cima do preto, acaba que ele o chantilly puxa a cor do preto e vai formar as listras certinhas. Daqui a pouquinho vocês vão ver que as listras vai estar bem certinha. Agora, quando mancha o preto no branco, aí não, aí realmente fica manchado, tá bom? Agora eu já consertei aí a letrinha, vou colocar de novo. E agora eu vou fazer umas flores, porque era um bolo do Atlético, porém ele tinha que ter alguma coisa delicada. Então eu fiz 2 flores aí, tá? Esse bico que eu uso, ele é um bico que eu comprei no Mercado Livre, de um kit de bico, que vem 5 bicos e ele custa R$30. Gente, esse bico é muito mara, ele fica muito bonitinho, as flores com ele. Eu adoro, eu amo, tá? E depois que eu fiz a florzinha aí, coloquei ali aonde que eu ia colocar a florzinha e de repente, olho no lance, pluft, caiu. Acontece, gente. Limpei direitinho, tirei tudo aí. Peguei o guardanapo, limpei a bandeja, bora fazer a flor de novo. Eu abri demais a tesoura, por isso que ele caiu, ficou sem estabilidade, então acabou que a florzinha ficou sem estabilidade e acabou caindo, tá? Agora bora fazer uma rapidinha aí, mais uma florzinha. Eu sempre vou olhando na parte de cima pra ver se tá ficando harmônico. E bora colocar ali de novo com a tesoura. Agora eu peguei a tesoura de flores. É mais fácil. E agora eu posicionei ela aí. Eu vou arrumando sempre, tá? E coloco aí um pouquinho, quando a gente tem que posicionar a flor, deixar ela mais levantadinha, a gente pode colocar um pouquinho de chantilly atrás dela pra ela levantar, tá? Agora eu vou fazer a minha segunda florzinha. Como nesse dia tava bem quente, eu tava sempre dando preferência pra fazer a mistura do chantilly, gente, bem na hora que eu estava fazendo, tá? Porque o chantilly estava ficando sem ponto muito rápido, então eu deixava fazer coloração bem na hora que eu estava fazendo a florzinha, tá? Porque acabava que, como tava muito quente, desandava, acaba que a florzinha ficava mole
e poderia cair, igualzinho aconteceu com a primeira. Aquilo ali era falta de estabilidade. Então, eu fiz a florzinha na parte de cima, coloquei aí o ponto onde que eu ia deixar apoiado. E agora eu vou consertando, assim, a elevação, alguma coisinha assim, com o próprio chantilly que está no bico aí, ó. Que tá com o bico, com a florzinha. E agora eu vou fazer o quê? O que é que eu amo muito, gente? As folhas. Eu amo fazer folhas. Então, com o bico 352, eu fiz todas as minhas folhinhas aí, tá bom? Nesse bolo também eu coloquei um glitter, porque eu amo glitter, né? E qual foi a lição de hoje, gente? Demita clientes. É isso que eu tenho pra falar pra vocês, porque eu fiquei apaixonada nesse bolo. Olha o resultado final, depois que acaba aqui a coloração, né? Transfere. Olha como ficou lindo esse bolo. Eu amei fazer esse bolo, mas infelizmente a cliente não gostou. Então, eu deixei a cliente ir. Então, deixe a cliente ir e seja mais feliz também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!